Olá, gente querida, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso IPC Talk, que é o nosso programa, nosso podcast de bate-papo, sempre como referência, como base a palavra de Deus. E o nosso objetivo sempre é que você seja edificado, que você aplique na sua vida prática aquilo que a gente vai abordar na palavra do Senhor. Então, seja muito bem-vindo. Desde já quero agradecer você por mais uma vez estar nos acompanhando. Quero já também pedir o seu like, curta o nosso vídeo. Por que você tem que curtir? Porque na medida que você curte o vídeo, deixa o seu comentário, o YouTube entende que esse assunto é relevante, que esse conteúdo é importante e vai enviando para outras pessoas. Então você tem um papel muito importante para que esse conteúdo cresça cada vez mais e chegue a outras pessoas, tá bom? Então seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Estou sempre acompanhado dos meus amigos, os pastores Vanderlei, pastor João. Meus amigos, sejam bem-vindos. Boa noite a vocês. Pastor Vanderlei, diz aí o seu bem-vindo ao nosso grupo, o nosso povo que está participando com a gente. É bom demais estar com vocês. Bom a gente poder se reunir em torno da palavra de Deus. Essa carta tem sido um desafio constante. A gente tem aprendido bastante com ela. E eu acredito que você também vai aprender bastante com a gente hoje. É bom que a edificação aqui é edificação mútua. É o compartilhamento da palavra. Então, falando em compartilhamento, como o pastor João, pastor Alan já disse, pastor João também dirá. Compartilhe nosso vídeo para a gente poder chegar mais longe. Isso. E João, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, a alegria de estarmos juntos, né? Como o pastor Vanderlei ressaltou, crescimento espiritual, não apenas para vocês que participam, para nós também. A gente gosta, né, de estar conversando sobre a palavra. Isso deve nos entusiasmar, deve chamar a nossa atenção, deve ser algo que desejemos, né? O aprofundar, o mergulhar na escritura, ainda mais se tratando de temas, né? Se tratando de uma carta a uma igreja que já apresentava naquela época muitos problemas que persistem na igreja de hoje. Desperta muito interesse estudar a carta ou as cartas de Paulo aos Coríntios. A gente tem visto isso aqui a cada encontro, a cada semana. E se você tem percebido certamente como é possível extrair sempre, né, lições práticas, como o pastor Alan tem falado, para o nosso dia a dia, enquanto crentes, individualmente falando, enquanto igreja também, uma vez que a carta de Paulo aos Coríntios não se limita apenas àqueles cristãos no passado, mas traz verdades e soluções aos problemas que perduram até hoje na comunidade no qual nós fazemos parte, na Igreja de Cristo, no mundo de hoje, na realidade de hoje, no contexto de hoje. Então, se você concorda com isso e sabe que é relevante, por que não compartilhar, né? Então, compartilhe para os seus contatos, coloque no status, story, no Instagram, marque a igreja, vamos divulgar esse estudo, esse trabalho, todo esse programa que tem acontecido semanalmente para que outras pessoas tenham contato com a escritura e contato também com todas as lições práticas que a gente extrai da escritura em cada semana. Muito bom, é isso exatamente, meus amigos. Então, mais uma vez, nosso agradecimento por você estar participando com a gente aqui, nos acompanhando. Já estamos no 8º episódio, então tem outros episódios anteriores aí. Não assista agora, deixa para você assistir depois que terminar esse aqui, tá? Antes de a gente aprofundar então no texto, o pastor João vai estar orando com a gente nesse momento. Logo em seguida a gente vai estar fazendo a leitura e a gente vai começar o nosso bate-papo nessa noite. Oremos. Pai Santo, Deus de amor, de infinita bondade, misericórdia, te agradecemos mais uma vez. Agradecemos, Senhor, porque temos esse privilégio de estudar a Tua Palavra, de abrir a Escritura, de extrair da Tua Palavra, Senhor, lições, ensino, vida, Deus, para o nosso cotidiano. Deus, ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua Palavra, que Teu Espírito ilumine a nós e aqueles que estão ouvindo, aqueles que em algum momento, em alguma ocasião, estarão em contato com este conteúdo, com este vídeo na internet. Deus, para que possamos ler atentamente, prestando toda a atenção e dando toda a atenção devida à Tua Palavra, Senhor. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos, como temos falado aqui a cada semana, como despenseiros dos Teus mistérios, da Tua revelação em Cristo Jesus.
Que assim seja, Senhor, mais uma vez, em mais um encontro. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito bom. Então, a nossa leitura, a gente está fazendo uma série de exposição na primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá? E nós estamos no capítulo 4, aliás, e a gente vai iniciar o nosso versículo a partir do versículo 14. O último, nós terminamos no versículo 13, e agora a gente vai dar início nesse episódio no versículo 14 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, tá bom? Então acompanhe a leitura, por favor. A gente vai fazer aqui a leitura e logo depois a gente vai começar o nosso bate-papo aprofundando aqui o que foi lido, tá? Estou sendo lembrado aqui pela produção que nós estamos no 9º ou no 8º? Estamos no 9º episódio. Já passamos 2 meses. Já 2 meses, tá bom? 2 meses, já passamos 2 meses. Desculpa aí pelo erro, então, corrigido pela produção. Obrigado aí, meus amigos, pela lembrança. Então, estamos no 9º episódio, tá? Vamos à leitura, então, gente? Versículo 14 diz assim, até o versículo 21. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Pastor Vanderlei, meu amigo, caramba, estamos aqui diante de um Paulo que, ora, ele é mais duro nas palavras, mais incisivo, mas ele também tem um momento de paternidade, como ele mesmo expressou aqui. Quais são, pastor, quais são as suas primeiras impressões diante desse texto que a gente acabou de ler aqui? Primeiro que Paulo não é morde-a-sopra. É bom, bem lembrado. Primeira coisa, brincando aqui. Mas Paulo, ele vai ser incisivo nas suas posições, ele vai enfrentar os problemas com essa comunidade, ele vai, de forma corajosa, adverti-los, usar de ironia, porque a ironia, ela carrega um objetivo, é fazer com que o outro faça a mesma reflexão que ele está fazendo. Por que vocês estão agindo dessa forma, como se vocês tivessem a posse de dons, de talentos, como se tudo que vocês estivessem construindo fosse por causa de vocês, se vocês receberam de Cristo? O sarcasmo, que parece, às vezes, que tem o objetivo de humilhar, não é humilhar, é para fazê-los ter vergonha da posição que eles assumiram, que é completamente equivocada de acordo com o Evangelho. E Paulo, para deixar isso muito claro, ele diz, olha, eu escrevo para vocês, não é para envergonhar, no sentido de humilhá-los. É o envergonhá-los na posição que eles se colocam. Então ele fala que não é para vergonhar, porque não é a vergonha no sentido grego e romano, de quem perdeu a honra. Porque a vergonha para o grego e para o romano não é como é para a gente hoje. Tratava-se de uma posição, era arrancá-los de uma posição e colocá-los numa posição inferior. Era a desonra. Vocês veem os filmes dos romanos que é muito mais importante para eles a glória do que a vida longa. Uhum. É muito mais importante o reconhecimento na vida do que na vida curta, do que na vida longa sendo tratado de forma
medíocre ou sendo desprezado. Então, Paulo sabe disso. Então, ele não quer envergonhá-los no sentido que os gregos entendem o que seja vergonha e o que seja a honra, segundo esses padrões. Mas Paulo quer que eles se sintam constrangidos diante do absurdo que eles estão tomando a partir do evangelho. Então, ele diz, olha, eu quero admoestar vocês como filhos, meus amados, porque ainda que tivesse milhares de preceptores, ou seja, que vocês tenham, ainda que vocês tenham tutores, orientadores, pessoas que são responsáveis pela educação de vocês, vocês têm um único pai, e eu sou o pai de vocês, porque eu gerei vocês. É o que Paulo está dizendo, porque ele é o pai daquela comunidade, ele é o apóstolo que pode trazer para si mesmo todas as prerrogativas de autoridade. Então Paulo está dizendo, meus filhos, voltem para o evangelho, porque vocês se afastaram do evangelho. Então a palavra de Paulo nesses primeiros 2 versículos é, eu quero vos admoestar como filhos meus. Vocês podem ter orientadores, vocês podem ter tutores, mas eu vos gerei. Mas essa palavra de Paulo está atrelada àquilo que a gente tem já colocado aqui. Eu os gerei em Cristo. Em Cristo. Perfeito. A honra não é de Paulo. Exatamente. Tanto que, por causa disso, pastor João, Paulo está aqui tratando de uma forma muito específica alguns problemas que a gente já viu aqui e que ele torna a repetir, que problemas de divisão, rivalidade, orgulho entre os membros e até os próprios líderes daquela comunidade. E ele, como pai, então, está atuando, agindo ali para corrigir o filho, no caso, né? É interessante a gente perceber que, como o pastor Vanderlei falou, Paulo não é morde-a-sopra e Paulo não tem essa... Ele fala o que tem que ser falado e sempre, né? Isso é uma característica que a gente observa desde o primeiro capítulo. Se você observar no início da sentença, no início da perícope, no início do parágrafo, no início da fala de Paulo, em que ele usa as seguintes expressões. Aqui, no caso, o filho é a primeira, né? O primeiro momento em que ele faz isso. Mas toda vez que nós observamos, toda vez que nós notamos no texto, nós olhamos para o texto e vemos Paulo chamando aquela comunidade de santos, né? Ou irmãos, e agora filhos, ele está chamando a atenção, né? Apelando no sentido de chamar a atenção dessa comunidade a um relacionamento íntimo, estreito, que eles têm em Cristo Jesus, que dá o direito e a legitimidade para Paulo de exortá-los à altura do privilégio que eles receberam em Cristo Jesus. É aquilo, né? Aquilo que a gente costuma dizer, né? Se você recebeu, né, grandes privilégios, você também tem muitas responsabilidades, mais responsabilidades. As responsabilidades acompanham os privilégios que nós recebemos. Então, Paulo tem um relacionamento íntimo em Cristo Jesus com essa comunidade e sempre que ele vem com esse discurso, inicia o discurso chamando a atenção para essa intimidade, ele vai exortar. E aqui ele vai, do começo ao fim, falar como um pai espiritual desta comunidade. Aqui é interessante que quando ele usa o termo preceptor, né, o original é a palavra que dá origem, é o paidagogos, né, que dá origem ao termo pedagogo. E ainda que vocês tenham muitos mestres, pessoas que acompanhem vocês, pessoas que estão a todo momento com vocês ali como mestres ensinando, eu posso falar com vocês não na mesma posição que estes, mas como um pai, porque eu fiquei 18 meses aí com vocês. Quando necessário, precisei trabalhar, precisei fiz o que tinha que ser feito para que essa comunidade se estabelecesse. Fui enviado por Deus e trabalhei para que vocês se tornassem essa igreja que deve permanecer fiel. Então, ele vai chamar essa atenção, assim como ele usa os santos e os irmãos, sempre isso, o que vem depois é uma série de admoestações, duras em muitos momentos, mas uma série de admoestações visando corrigir o comportamento ruim desta comunidade, principalmente comportamentos relacionados a essas divisões que a gente vai ver até o final do capítulo 4. Paulo está interessado em tratar esse primeiro problema. A gente falou já no primeiro, segundo episódio, que não tem como Paulo tratar de problemas morais, não tem como Paulo tratar na comunidade de situações mais complexas se não resolver antes o problema que é o problema das divisões.
Isso se aplica também na igreja de hoje. Se uma igreja se encontra dividida, com facções, com partidarismos, não adianta você tratar outros problemas de natureza mais profunda, moral, doutrinária, teológica, se não antes tratar essas questões que estão relacionadas mais ao comportamento das pessoas que não conseguem manter a humildade e são orgulhosos a ponto de fazerem facções dentro da própria comunidade, onde deve prevalecer a unidade em Cristo Jesus. Então, Paulo quer tratar disso. E Paulo está cada vez mais estreitando essa relação. Antes ele chama eles de santos separados, depois ele vai apelar em 2 momentos ali a expressão irmãos, e agora ele está falando como um pai espiritual, filhos espirituais que devem amadurecer. E é o papel do pai. O pai deve trabalhar para o amadurecimento do filho. E no caso, Paulo está falando, eu sou como um pai espiritual para vocês, e vocês precisam, como meus filhos, amadurecerem espiritualmente. Eu queria ouvir do mais experiente entre a gente aqui, João. Esse ano o senhor completou 20 anos. 20 anos de ministério, pastor? 20 anos. 20 anos de ministério. Esse é o papel do líder, pastor? Né, a gente falou no episódio anterior, Paulo falando, olha, nós somos servos, né? Nós somos ministros, mas a gente percebeu que ministro nesse contexto é alguém que é servo e o servo do menor escalão possível, e ao mesmo tempo dispenseiro, e que cabe ao dispenseiro ser fiel na sua atribuição. E na atribuição do líder, então, envolve esse papel de exortar, de apontar o erro e ajudar a corrigir. Como é que você, na sua experiência de 20 anos de ministério, pode nos ajudar a perceber essa questão do líder exercer esse papel, aliás, de ajuste, confronto, mas de forma amável, de forma paternalista, como o Paulo está fazendo aqui? Então, primeiro eu agradeço as palavras gentis do meu colega. O meu riso é porque, às vezes, eu esqueço que já passou tanto tempo. E, às vezes, me lembro porque me faz pensar na caminhada, em todas as dificuldades e também do crescimento e também da perseverança que o próprio Espírito Santo nos concede. Falando dessa questão aqui da liderança, a liderança de Paulo é uma liderança difícil, mas, ao mesmo tempo, Paulo insiste em ser autêntico. Paulo está numa comunidade que é hostil a ele. É uma comunidade que ele gerou, uma comunidade que houve todo um esforço de Paulo para que eles conhecessem o Evangelho. E nós, quando começamos a estudar a carta, nós vimos que é uma cidade portuária, uma cidade cheia de influências pagãs, uma cidade onde o sinônimo de habitar na cidade é se prostituir. Uhum. Paulo entrou nessa comunidade, uma grande metrópole da época, e ganhou essas pessoas para o Evangelho, através do Evangelho e para o Evangelho. Então, Paulo, ele não tem nenhum problema em colocar o seu lugar enquanto apóstolo, enquanto pai dessa comunidade. Porque ele o faz, e quando ele faz com uma única intenção. Olha, se vocês consideram a figura paterna algo que tem alguma importância para vocês, e vamos pensar no primeiro século, no mundo ainda regido por clãs, onde os pais exercem a decisão do clã inteiro, onde os pais ainda têm um poder de decidir com quem você casa, a religião que você tem, a profissão que você ocupa. E Paulo diz, olha, eu sou o pai de vocês. Paulo está trazendo para si um misto de qualidade, boas e ruins, porque eu também sou responsável pelos erros e acertos que vocês também cometem. Sim. Paulo diz, eu sou o pai de vocês. Vocês têm orientadores, pedagogos, vocês têm gente que os orienta, mas eu, mais do que qualquer um. E Paulo é tão ousado, e o líder precisa ter essa autoestima bem elevada quando ele está atrelado à palavra. Porque Paulo vai usar como argumento que eles precisam ouvi-lo porque ele é seguidor, obediente, fiel de Cristo. Ele diz que é pai, e ele vai no versículo seguinte, ele diz, admoesto-vos, exorto-vos, chamo vocês para mim, para que sejam meus imitadores. Paulo diz, eu sou pai de vocês, e agora
sejam meus imitadores. Só que ele vai dizer isso ainda nessa carta, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Em tudo que eu faço, que eu estou imitando a Cristo, em tudo que eu faço, em todas as atitudes que eu tenho, em todos os momentos em que a minha palavra estiver em total sintonia e harmonia com o Evangelho de Cristo, me imitem. Quando não, vocês estão liberados para fazer o que vocês quiserem. Mas, nos momentos em que eu for fiel ao Evangelho, a essa pregação, me imitem. Então, acho que a posição, Alan, do líder é essa. Façam sim o que eu estou falando, porque eu acumulei durante todo esse período algum tipo de experiência, de conhecimento do Evangelho. E naquilo que eu for fiel ao Evangelho, ajam dessa forma. Acho que a nossa posição de liderança ressalta não apenas a experiência do que eu vivi durante 20 anos, mas principalmente a experiência de obediência ao Evangelho de Cristo. A gente tem que lembrar, né, do que a gente falou na semana passada, né? Que Paulo se coloca, né, ele vai inclusive situar ele e Apolo nesse, né, como exemplo prático disso, como aquele que deve ser o dispenseiro fiel dos mistérios de Deus. E Paulo está só continuando no mesmo raciocínio para poder dizer isso, né? Ele tem consciência tranquila de que ele está sendo fiel, então ele pode dizer isso, né? Porque nós não temos a coragem de dizer isso, né? Mas assim, a gente entende perfeitamente o que Paulo está dizendo, até porque quando a gente olha lá mais para frente para o capítulo 11, né, quando ele vai falar, sede meus imitadores porque eu sou de Cristo, Paulo está dizendo justamente isso, né? E aqui a gente tem que entender o seguinte, que Paulo está usando o exemplo do pai e dos filhos, né? E é o que os filhos fazem em relação ao pai, né? Os filhos, quanto maior a relação de intimidade com os pais, eles vão imitar, né? Não apenas as características físicas vão ficar evidentes, mas também o próprio comportamento, a questão do amadurecimento, a maneira como eles falam, o jeito, a maneira de expressar as emoções, isso vai adquirindo uma similaridade à medida que essa relação de pai e filho vai se construindo. E aí é o que Paulo está dizendo o seguinte, é isso, né? O que eu espero como pai espiritual, como alguém que em Cristo Jesus gerou essa comunidade. E aí é aquilo que o pastor Wanderlei falou, imagina, né, a cabeça de Paulo, né? Paulo era alguém muito, muito humilde em Cristo Jesus, consciente do papel dele, porque ele plantou essa comunidade, e a comunidade boa parte da comunidade se volta contra ele, né? Então imagina um pai, né, diante de filhos que se voltam contra ele, e com motivos completamente injustificados. Eu fico pensando, né, em termos práticos, né, como a gente olha para eu não sou pai, né, mas eu sou filho, né, quantas vezes a gente abre mão de ouvir conselhos de nossos pais, que são pessoas que têm uma relação conosco, pessoas que estão conosco, conhecem a nossa realidade, ensinam para nós com a vida, com palavras, e a gente prefere ouvir de outras pessoas que não têm essa relação, não têm essa construção, essa intimidade com a gente. Eu acho que Paulo se sente um pouco assim, como um pai que ensina para o seu filho e vê o seu filho fazendo algo diferente, pergunta por que seu filho está fazendo algo diferente, ele fala, porque eu escutei determinada pessoa que eu admiro falando que deve ser desse jeito e não do jeito que o Senhor me ensinou. Então, eu acho que Paulo se vê um pouco assim, mas ele não se machuca por isso. Ele não fica, ele não é impedido de falar por emoções e sentimentos ruins que brotam no seu coração, dessa percepção que ele tem em relação à comunidade. Não, ele é corajoso em Cristo Jesus para poder relembrá-los do seu papel como líder, como apóstolo, como pai espiritual dessa comunidade, e a partir disso ele se vê mais encorajado ainda a exortar e admoestar. Ele não quer envergonhar essa comunidade diante das outras igrejas. Ele não quer envergonhar essa comunidade diante das outras comunidades cristãs do primeiro século, mas ele quer admoestar para que eles sim sintam-se envergonhados, constrangidos pela sua má conduta relacionada a esse comportamento tão infantil que a gente tem observado desde o primeiro capítulo. Interessante é que ele está colocando aqui algo importante para a gente pensar a questão de liderança, né? Que liderança também não é um papel de omissão, um papel que se apresenta e chama as pessoas, como o pastor Wanderlei lembrou bem aqui, que a palavra admoestar é exortar e é chamar para perto a pessoa. Então Paulo está chamando essa igreja, os membros daquela comunidade para perto
e diz, olha, me imitem. Mas ele fala isso com consciência de que, ao chamar as pessoas para o imitar, não é a personalidade Paulo. Porque, na verdade, ele vai dizer, né, mais à frente, porque quem vive nele não é o apóstolo Paulo em si, é o próprio Senhor Jesus. Ele faz tudo isso para a glória e a serviço do Evangelho, a serviço de Cristo. Então, cabe a nós, liderança, ter essa percepção de que, olha, é preciso eu exercer meu papel de líder chamando as pessoas, sendo um exemplo para elas, mas não um exemplo da personalidade minha, da minha identidade, mas daquilo que eu sou em Cristo. E isso é importante também para os nossos amigos que estão nos acompanhando, que ao escolher uma comunidade para servir ao Senhor Jesus, que tipo de liderança vai se submeter, né? Quais são esses líderes? A quem eles têm referência? A referência desses líderes é o Evangelho, é o Senhor Jesus? Eles são imitadores de Cristo ou são personalidades que buscam glória, que buscam holofote, que buscam a luz para si mesmo? E Paulo, a gente percebe pelo contexto até do episódio anterior, que ele está rechaçando qualquer tipo de vaidade, qualquer tipo de orgulho, qualquer tipo de presunção do seu próprio orgulho, mas sim ele é um servo, ele é um escravo do Senhor Jesus e vive para a glória do Senhor Jesus. Pastor Vanderlei, ia comentar? Então, eu vou mais na linha de seguir esses versículos, porque Paulo ele faz um desdobramento a parte dessa demonstração do versículo 16, e aí no versículo 17 ele diz assim, admoesto-vos, portanto, versículo 16 ele diz assim, admoesto, portanto, que sejais meus imitadores. Beleza, o que nós acabamos de falar. Versículo 17, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Veja a sequência desse versículo. Ele diz, sejam meus imitadores, e aí ele diz, eu estou enviando Timóteo, é meu filho, é como se Timóteo fosse o filho mais velho. E é interessantíssimo a figura de Timóteo aparecendo aqui nessa carta, porque Timóteo ele vai preparar a comunidade para a visita que futuramente Paulo vai fazer. Paulo vai fazer uma visita à comunidade, mas antes ele manda Timóteo. Manda Timóteo na frente, para Timóteo ir arrumando. Vocês estão tentando trazer o pessoal à sensatez. Vocês não estão refletindo, sabe? Vocês não estão pensando corretamente. Vocês não sabem o que estão fazendo. A gente vai ver no capítulo seguinte que começa a borbulhar problemas que nós não tratamos até aqui. Problemas de fornicação, problemas de adultério, problemas de litígio entre irmãos, problemas de impureza dentro da igreja. Então, o trabalho de Timóteo é de convencê-los do orgulho deles, mas também de mostrar que esse orgulho faz com que eles se fechem para perceber pecados que estão criando raiz dentro da comunidade. Uma comunidade de espirituais. Uhum. Só que por serem orgulhosos e não querem ouvir nem sequer o pai espiritual, estão permitindo que problemas de todos os tipos, dos quais, inclusive, eu acabei de citar, enraizem dentro da comunidade. Porque eles se acham a comunidade. Eles não percebem que o orgulho deles tem feito com que eles não percebam problemas que são escandalosos. Escandaloso a tal ponto que Paulo vai dizer mais à frente que nem entre os pagãos se vê tamanha imoralidade. Exatamente. Mas que dentro da igreja está sendo tolerado como algo comum. E eu falo isso também pensando na igreja de hoje. Porque nós estamos vendo com muita frequência um rio de lama, um rio de lama correndo dentro da igreja de Cristo. E nós fechamos os olhos porque estamos tão preocupados e obcecados com o nosso próprio umbigo que nós não conseguimos perceber quanto equívoco nós temos cometido. O orgulho, ele cega as pessoas. A vaidade cega as pessoas de tal forma que elas não percebem quantos equívocos estão cometendo. Paulo manda Timóteo, vai lá, Timóteo, acorda esse pessoal. Vai lá, sacode essa comunidade, porque eu vou. Eu vou lá e vou falar duro, e vou usar a minha autoridade paterna, e vou corrigi-los, e vou, se for necessário, inclusive excomungá-los.
Não no sentido que a Igreja Católica tomou para si na Idade Média, mas de proclamá-la que eles estão fora da comunidade dos eleitos. Então, Paulo ele diz aqui nesses versículos, eu quero só para terminar aqui essa parte, dizer o seguinte: lembrá-los dos caminhos de Cristo, como por toda parte eu ensinei, o ensino que eu tive em cada igreja. Então, Paulo está dizendo que é para ensiná-los naquilo que vocês já estão cansados de saber. Eu não estou falando de evangelho nenhum novo. Então, gente, vamos pensar aqui, nós aqui, século XXI, desafios da igreja moderna, situações que nós vivemos. Cada vez que aumenta o número de cristãos no Brasil, a gente deveria ficar mais preocupado com o tipo de mensagem que nós estamos transmitindo para as pessoas. Porque a igreja, quanto mais ela toma relevância no mundo, ocupa lugares importantes na política, na cultura, na sociedade, nós temos que pensar na responsabilidade que nós temos. Nós temos que ser fiéis ao Evangelho. E se isso não estiver em alta prioridade para nós, nós podemos cair nos mesmos equívocos que da igreja de Corinto. Não vamos tratar esse texto e tratar essa igreja com desdém, achando que estamos livres de cometer os mesmos equívocos. Porque se nós não abrirmos os olhos, nós vamos cometer os mesmos atos insanos e loucos que essa comunidade cometeu. Pastor. Eu queria só comentar também em relação a essa questão do orgulho, né? Até com base naquilo que a gente já tem falado aqui semana após semana. Fico pensando, né? A questão da divisão de partidarismo nessa igreja protegia esses membros com comportamento reprovável. Porque é assim que acontece geralmente. Né? A gente faz vista grossa se a pessoa é partidária e ela está do seu lado, né? O que acontece é que muitas vezes as pessoas fazem vista grossa porque não é do meu grupo, é meu amigo. E como é que você trata certos problemas? E aí, de repente, do outro lado também há problemas a serem tratados. E aí acaba que é o seguinte, eu não vou mexer com o partido de lá, porque aqui também eu tenho teto de vidro, né? Então eu preciso proteger os meus, eu preciso proteger aqueles que são errantes, mas que são do meu grupo. Então eu não vou denunciar o problema do outro grupo. Então, a divisão, ela faz com que esses comportamentos reprováveis que Paulo começa a abordar no capítulo 5 e vai carta adiante, são problemas que jamais serão solucionados se o problema do orgulho e aquilo que decorre do orgulho, que são as divisões, não forem tratados. Né? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. Precisa ser tratada essa questão. Né? Igreja dividida a consequência de uma igreja dividida é que seja uma igreja que protege problemas que devem ser tratados. Partidos protegem os seus partidários. E esses problemas e pecados não são tratados por causa disso. Paulo corrige esses problemas primeiro. Outro ponto importante aqui é o que Paulo fala quando ele vai argumentar com essa igreja por que ele está enviando Timóteo. E é interessante o que ele fala no final do versículo 17. Ele vai dizer o seguinte, olha, aquilo que Timóteo vai transmitir é aquilo que eu tenho ensinado por toda parte. Paulo elimina aí completamente qualquer possibilidade dos coríntios pensar que estão sendo perseguidos com um ensino específico direcionado para eles por causa de algum ciúme de Paulo, de algum pensamento de Paulo de rejeição. Paulo está falando, não, Timóteo vai me representando como alguém que eu estou enviando para reforçar a vocês aquilo que eu tenho ensinado em todas as comunidades. Eu não tenho tratado vocês com particularidade, eu não tenho tratado vocês de um jeito diferente, não. Eu estou ensinando o evangelho do jeito que eu ensino nas outras comunidades. É um evangelho, é uma mensagem, é uma admoestação. Claro que em cada comunidade você tem determinados problemas, só que são respondidos e solucionados a partir do mesmo evangelho, do mesmo fundamento, que é Cristo. Então, eu acho que é interessante também o que ele vai dizer no final do versículo 17. Paulo está dizendo o seguinte, olha, não estou sendo mais duro com vocês do que estou sendo com as outras comunidades. Estou tratando determinados problemas, sim, mas a partir da mesma mensagem, que é o evangelho, da mesma forma como eu estou tratando e pregando nas outras comunidades. Então, é algo que é importante destacar também. E isso tem muita importância, João, que você destaca, porque uma das acusações que Paulo sofria
é de que ele tratava com parcialidade algumas comunidades. Por exemplo, se você olha a epístola de Paulo aos Filipenses, você vê a gratidão de Paulo em receber a oferta, e em ser mantido, sustentado pelos irmãos da igreja de Filipe. Qual a diferença de Paulo com relação à igreja de Filipe? Por que Paulo aceita ser sustentado pela igreja de Filipe em determinado momento, e não aceita a igreja de Corinto? Por quê que isso acontece? Qual é essa distinção? Por que Paulo faz essa distinção? Por que quando Paulo está em Filipe, ele aceita ser mantido pela igreja de Filipe, e quando Paulo está em Corinto, ele não aceita de forma nenhuma? O problema não é com Paulo, o problema é com a comunidade. Quando os irmãos da igreja de Filipe mantêm e sustentam Paulo, eles fazem isso com uma fraternidade, com uma entrega tão grande, uma espontaneidade tão imensa, que move o coração de Paulo. E Paulo sente-se absolutamente em paz e à vontade para ser mantido por eles. Até porque o contexto da epístola de Paulo em Filipe, quando ele faz esse agradecimento, ele está na prisão. E no período que ele esteve lá com a igreja de Filipe, ele estava doente. Então ele estava doente e ele estava depois na prisão. E ele aceita o sustento da igreja de Filipe. Por que ele não aceita o mesmo sustento da igreja de Corinto? Porque na igreja de Corinto já havia pessoas que estavam se infiltrando nela, inclusive falsos apóstolos, querendo trazerem para si prerrogativas de apostolado, de obediência maiores do que Paulo exigia dessa comunidade. E por quê? Existiam também membros da própria comunidade de Corinto que entendiam na relação de patronagem, que era algo comum na esfera romana e grega. A patronagem funcionava da seguinte forma: eu patrocino e exerço uma certa influência. Então, essa oferta que Paulo recebe da igreja de Filipe era uma oferta de irmãos que querem e desejam honrar o seu irmão e participar da comunhão e dos sofrimentos desse irmão no ministério que era Paulo. Uhum. Quando Paulo vai para Corinto, a realidade é outra, no sentido de que esses irmãos querem patrocinar para controlar, querem bancar para poderem decidir, querem ser patrocinadores para também calarem a voz de Paulo, sabe? Para calar o profeta, para calar o apóstolo. Esses outros apóstolos que estão em disputa com Paulo aceitam esse jogo de se calarem, de não admoestá-los, de não tratá-los de acordo com o evangelho, de simplesmente fecharem os olhos, passar pano, desde que eles sejam sustentados pela comunidade. A gente se cala, a comunidade nos sustenta, nós mantemos uma aparência de religiosidade aqui, mas eu estou me calando porque vocês são meus patrocinadores. E Paulo, percebendo essa sutileza, Paulo lá na igreja de Corinto, ele não apenas vai ter que sustentar com o próprio braço, mas infelizmente o que era o sustento de Paulo, era de ser artesão, de construir tendas, e isso era algo indigno, segundo a forma de enxergar religiosa da época, inclusive para os judeus e também para esses gentios que são herdeiros do judaísmo. Infelizmente, é uma realidade ainda presente, né, em muitos contextos, mas não na nossa igreja. Aqui, pela graça de Deus, servimos ao Senhor com fidelidade, para a glória do nosso Deus. E aí, então, quero até já aproveitar esse momento para convidar você, se você mora perto da cidade de Belford Roxo, a vir nos fazer uma visita. Se caso você ainda não conheça a nossa igreja, não é membro, venha nos fazer uma visita. Você vai ser muito bem-vindo aqui entre a gente e vai ser um prazer receber você com a gente, tá bom? E, mais uma vez, quero reforçar aqui para você curtir o vídeo. Por favor, curta o vídeo aí, porque isso ajuda a gente no nosso alcance, compartilha também com outras pessoas e também vai comentando, participando aí do nosso bate-papo, tá bom? Então, você viu aqui que o negócio está quente, o negócio está bom, e eu quero entrar agora para a parte final, porque no versículo 20, meus amigos, Paulo, combatendo os soberbos que tinha naquela comunidade, ele diz o seguinte: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Pastor João, como é que a gente pode aí
finalizar o nosso programa hoje tendo essa dimensão da necessidade de nós dependermos do poder de Deus na nossa vida, naquilo que anunciamos. Quando a gente vê a partir do versículo 18, né? O que Paulo primeiro fala? No versículo 17 ele fala que vai enviar Timóteo, para Timóteo representá-lo de alguma forma e demonstrar aquilo que ele tem ensinado em todas as comunidades, não há particularidade, o evangelho é universal. E aí no versículo 18 ele já rebate um pouquinho esses soberbos, né? Esses homens que estão minando todos esses problemas nessa comunidade, os facciosos, os orgulhosos, aqueles que estão se colocando como líderes dessa comunidade, nas condições que o pastor Vanderlei ressaltou anteriormente, de quase que mercenários, né? Pessoas que estão ali se vendendo para não admoestar, para não exortar e contribuindo ainda mais com essa questão da divisão. E ele fala que muitos desses, né, que se ensoberbecem, eles não querem que Paulo esteja com eles. Então, talvez Paulo já está respondendo o seguinte, estou mandando Timóteo, e aí vocês pensem o seguinte, olha, eu não estou mandando Timóteo porque eu não quero ir até vocês, não, porque na perspectiva de muitos é melhor que eu não vá, eles não querem que eu vá. E aí Paulo aqui até curioso, né, que Paulo fala o seguinte, versículo 18, alguns se soberbeceram, como se não tivesse de eu ir ter convosco, como se falasse o seguinte, tá bom, né, vem Timóteo porque não importa, né, é bom que você não venha mesmo. E Paulo fala, como se fosse assim, lamento vocês, mas eu quero sim ter convosco. Eu vou até vocês. Em breve, eu irei visitar-vos se o Senhor quiser. Então, conhecerei os soberbos. Não em palavra, porque o que Paulo está querendo dizer? Em palavra, eu já sei o que eles ensinam ou o que não ensinam. Eu já escutei, ele recebe relatos, né? A gente falou já nos primeiros episódios que Paulo recebe todo um diagnóstico dessa comunidade, um relatório dessa comunidade. Paulo sabe o que eles estão ensinando e deixando de ensinar, mas Paulo quer conhecer a influência que eles exercem sobre esta comunidade, que é o poder, né? Qual é o poder que esses soberbos, que esses homens influenciem sobre influenciam nessa comunidade, exercem nessa comunidade. E é o que ele vai dizer. Por isso que ele diz no versículo 20, né? Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Não em palavra, mas em poder. Paulo quer conhecer o tamanho da influência que esses homens estão exercendo naquela comunidade. Eu fico imaginando o temor desses homens também, porque eles sabem que mesmo Paulo sendo alguém muito questionado por parte desta igreja, Paulo, ele é o pai espiritual, como ele vai dizer nesses versículos, né? Uma parte da igreja respeitava assim Paulo pelo seu legado, pela sua história, pelo seu apostolado. Paulo vai defender seu apostolado várias vezes nesta carta. Não é porque toda a comunidade estava contra ele. Então, esses homens não querem a presença de Paulo lá. E aí Paulo está dizendo o seguinte, vocês vão se frustrar, porque se o Deus permitindo, eu estarei aí, para conhecer o impacto e a influência que vocês exercem sobre essa comunidade. E ele fala claramente, porque a gente tem, às vezes, uma visão fraca da religião, né? Porque a gente vive numa sociedade, tem quantas igrejas, né? Quantas denominações, um cristianismo fragmentado, um cristianismo quebrado em tantos segmentos. Mas ali você pensa o quê? Numa única igreja, e numa visão de mundo onde a vida religiosa é levada a sério. As pessoas não vão blasfemar contra Deus e contra a fé de forma inconsequente, como nós vemos no tempo de hoje. A gente vê as pessoas tratando a questão religiosa como sendo motivo de piada, de fazer stand-up, de fazer da chacota, fé né? chacota, de tratar o sagrado como sendo algo banal, algo que não faz nenhuma diferença na vida das pessoas. Não, as pessoas têm, por terem também uma estreita compreensão de que a religião está ligada, a decisão espiritual dela está ligada a toda a sua vida, e de que não existe essa separação, essa dialética, essa antítese entre vida espiritual e a vida material e secular. Eles sabem que tudo está entrelaçado e sabem disso. Não existe ainda essa esquizofrenia que a gente vive hoje, de que as pessoas são religiosas quando estão dentro das suas comunidades de fé, e são o diabo
fora delas. Não, essa esquizofrenia é coisa recente, tá? Infelizmente, é coisa recente. Então, Paulo diz, olha, eu vou estar com vocês e como pai dessa comunidade, eu vou requerer de vocês responsabilidade em todos os atos. E Paulo diz, não por ameaça, mas com autoridade de apóstolo. Ele disse, vocês querem que eu vá aí? De que forma? Com dureza? Com vara? Vocês querem ser admoestados e também disciplinados? Vocês querem ser tratados de forma extrema? Eu vou ter que ir ao extremo? Eu vou ter que tratá-los como pessoas que vão ser afastadas da comunidade, que vão ser banidas da convivência com os outros irmãos? Isso era levado a sério. Não era uma coisa como a gente vê hoje em tantas comunidades, o indivíduo está numa comunidade, se aborrece com a sua liderança, vai para outra, depois vai para outra, vai para outra, vai para outra, sem dar justificativa, sem submeter-se à liderança espiritual de ninguém, sem agir com o mínimo de coerência com a Escritura. Porque se por um lado há o extremo de lideranças autocráticas, autoritárias, controladoras, também há um grupo de gente que não tem nenhum compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, que não aceita ser de um Estado, que não aceita estar numa posição de se colocar como servo, de receber instrução. Insubordinados, né? Insubordinados, rebeldes. E Paulo está falando, ó, vocês rebeldes, esperem. Ele termina a palavra dele dizendo isso, ó. O que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Eu posso fazer de acordo com aquilo que vocês, com a posição de vocês. Verdade. O cliente tem sempre razão, tem a preferência aí. Meus amigos, vamos então finalizar aqui. Eu queria então deixar para que a gente tivesse aí, rapidinho aí as nossas conclusões e que a gente falasse aqui de forma prática para os nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando, aplicar no coração deles aquilo que a gente examinou aqui nessa noite. Não, sim, aqui, falando para a gente, né, bem prático, nós, esses soberbos, esses homens, que talvez sejam os mesmos que Paulo chama de apóstolos, né, no sentido que se denominam apóstolos dessa comunidade, eles querem justamente isso, eles querem afastar Paulo da comunidade cada vez mais, eles querem reduzir completamente a figura do apóstolo Paulo, quem ele representa, e assim acontece e prevalece acontecendo na igreja de hoje. As pessoas vão tentar nos envergonhar, vão tentar nos afastar, vão tentar nos assustar, e a gente precisa ter a coragem. Se nós estamos em Cristo Jesus, fiéis dispenseiros, leais a Cristo e aquilo que Ele designou a cada um de nós, a gente precisa ter a coragem de, mesmo a despeito de qualquer ofensa, de qualquer injúria, de qualquer comentário levantado sobre nós, a gente precisa ter a coragem de prosseguir firme na missão e no objetivo no qual nós fomos chamados, aquilo que recebemos de Deus. Porque isso que eles faziam aqui, se fosse outra pessoa, ia evitar. Não, estou mandando Timóteo porque eu nem quero ir aí. Eu nem quero ir aí porque eu não tenho temperamento para lidar. Não, Paulo vai falar, eu quero sim estar com vocês. Eu quero ver o tamanho da influência, o impacto que eles estão exercendo na comunidade. Paulo tem coragem, a gente tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem. Se nós estamos comprometidos com o evangelho, com a mensagem, somos despenseiros fiéis, a gente tem que ter coragem, mesmo que as pessoas estejam rejeitando, estejam criando situações, coisas, nos ofendendo, a gente tem que ter coragem de prosseguir fiel no objetivo que Deus estabeleceu para nós. Paulo, ele apela para a sua autoridade e ele não tem vergonha de exercer essa autoridade, porque essa autoridade emana de Cristo, emana do Evangelho. Pastores, líderes, gente como nós aqui que estamos nessa comunidade servindo a igreja, a gente não tem que pedir desculpa de ter que admoestar, de ter que ensinar, de ter que disciplinar, porque disciplinar, no termo mais profundo da Escritura, é ensinar. Nossa comunidade vai sentir falta do ensino quando ele não estiver sendo exercido. A comunidade pode, aparentemente, quando tomamos decisões que vão em choque com grupos específicos,
bíblicos. Às vezes isso pode acontecer, mas é decisão a ser tomada. A gente não faz com prazer, não faz com alegria, mas tem que ser feito aquilo que está de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Então faça com coragem, faça com temor e tremor de Deus, mas faça. E Deus honrará a sua liderança e o seu trabalho nesse lugar que Deus te chamou para servir. E eu concluo também, junto com meus amigos, que façamos essas coisas na dependência do Espírito Santo. Por mais que você seja uma pessoa capaz, que articule bem as palavras, mas faça isso na dependência do Espírito Santo. E você, que talvez não é líder, que você se submeta a uma liderança de alguém que faz isso não na arrogância, não na sua pressuposição ou no seu orgulho, mas que faz isso, exerce sua liderança no temor do Espírito Santo. Amém? Então, muito obrigado por você ter participado com a gente do nosso encontro, do nosso podcast, aqui no IPC Talk, programa que a gente tem trazido aqui a palavra de Deus com relevância para que você aplique na sua vida. Muitíssimo obrigado. Nós, nesse momento, estaremos orando. Eu vou fazer essa oração aqui e a gente vai concluir o programa dessa noite, tá? Então, desde já, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe você. Vamos falar com o Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos. Nós estaremos orando nesse momento. Ó Deus, queremos agradecer a Ti, porque o Senhor traz luz ao nosso coração, nos orienta a viver uma vida na dependência do Senhor. Ainda que tenhamos capacidade, tenhamos recurso, mas tudo isso devemos colocar submissos a Ti, ó Deus. Então, no poder do Espírito Santo, trabalhe em nós, pastores que estamos aqui na mesa, os nossos amigos que estão participando virtualmente e todos os líderes que estão movidos, ó Deus, a viver uma vida para a Tua glória. Então, trabalhe em nossos corações para o Teu louvor e para a edificação da Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém.